Novas energias, hidrogênio e eólicas offshore. Edmar Luiz Fagundes de Almeida, professor do Instituto de Energia da PUC-Rio. Rodrigo Flora Calili, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E Florian Pradelli, professor da PUC-Rio também, os três professores da PUC. Estamos nas instalações do Instituto de Energia da PUC-Rio, ao lado do ECOA PUC-Rio. Começando então com Edmar, por favor, Edmar. Sua experiência é enorme nesse assunto todo de transição energética, né? As eólicas offshore e hidrogênio verde, basicamente o verde, porque os outros não são tão atrativos até, né? Eles são realmente ferramentas de transição energética? Que tamanho, que dimensão, que impacto eles têm na transição energética? Cavanha, essas duas alternativas energéticas vão ter uma importância tremenda para acelerar o processo de transição energética, né? Esse processo já se iniciou principalmente através da energia elétrica renovável, né? A fonte eólica, onshore e a fonte solar essas fontes se tornaram muito atrativas do ponto de vista econômico, e a geração renovável de energia elétrica vem crescendo muito rapidamente. Porém, somente cerca de 20% da energia que o mundo consome é consumido na forma de energia elétrica. Ou seja, os outros 80% são consumidos na forma de fontes térmicas, principalmente petróleo, o carvão, né, o gás natural, né? E substituir essas fontes vai ser mais difícil do que simplesmente eletrificar os processos. Então o hidrogênio ele vem suprir esse processo, quer dizer, ele vem suprir essa gap, né? Que é criar uma fonte renovável para a gente substituir as energias térmicas no consumo final de energia, seja no transporte, seja na indústria, né? Nos fornos, substituir, enfim, nos queimadores, etc. Então, o hidrogênio é muito importante para a gente avançar no processo de descarbonização do setor energético. Mas também a eólica offshore. Por quê? Porque nos países desenvolvidos, né, há um limite para a difusão dessas tecnologias que hoje são viáveis, né, que é a energia solar e a eólica onshore. Essas duas fontes energéticas ela ocupam muito espaço, terras, né? E em alguns países isso é muito complicado, né? Você pega a Europa, por exemplo, você ocupar o território europeu com energia solar, né? Ocupar com a energia eólica, isso tudo tem impacto, né? Então, ao você poder explorar também o mar, né, através da eólica offshore, você cria uma nova fronteira de expansão da produção de energia elétrica renovável, e essa energia elétrica renovável é que vai ser a fonte para você produzir o hidrogênio renovável, o hidrogênio verde, né? Então, essas duas fontes que agora estão se desenvolvendo vão ser estratégicas, são vetores para a aceleração do processo de transição energética. Dá um passo além do que é o horizonte atual na transição energética, né? Calili, o seu centro de pesquisa maior é nas eólicas offshore, né? Sim. Uma vez que é gerada energia, como é que ela trafega para a aplicação de uma eólica offshore? Tá, você pode, no caso, fazer um sistema mais isolado. Por exemplo, você poderia, de repente, pensar num sistema em que você teria eólica offshore e, por exemplo, pudesse produzir hidrogênio verde diretamente. Só que aí você precisa, por conta de necessidade de ter uma energia mais flat ao longo do tempo, porque a eólica offshore Intermitentes, não? É intermitente. Você precisa de ter o vento como insumo, né, como a fonte de energia para a produção da energia elétrica. Só que acontece que ela tem variações ao longo do dia, né, e essas variações não são interessantes para usar, por exemplo, no equipamento que produz o hidrogênio, né, o eletrolisador. E aí você precisaria de alguma coisa, uma fonte firme. Você poderia ser isolada com uma bateria, com uma fonte de armazenamento, ou você pode conectar na rede elétrica, que, na minha visão, é o mais adequado. Então, mas não no offshore, né?
A eólica offshore, sim, poderia Sim? ser conectada na rede elétrica Entendi. e suprir, por exemplo, cargas na rede elétrica. Via cabo, então, cabear até Cabeado, terra. isso, cabos submarinos, Ok. isso já é muito utilizado. Hoje, por exemplo, você pega, vamos supor, a ilha de Angra, ela é suprida por um cabo submarino Perfeito. que liga a cidade de Angra para Ilha Grande, por exemplo. Perfeito. Né? Então, você tem esses cabos. Né? Muito bom, muito bom. Agora, Florian, eu posso estar errado porque eu não sou especialista da área e você é na área de hidrogênio, né? Então, me conta uma coisa, hidrogênio não é energia, né? Energias fontes são solar, eólica, né? E como é que você posiciona esse hidrogênio? Então, a atratividade de uma energia secundária, como se fosse uma bateria líquida, né? Alguma coisa assim. Exatamente a ideia. Aliás, quando eu era estudante, o hidrogênio não foi apresentado como uma fonte de energia, mas sim como um vetor. Porque o hidrogênio quase não existe em formato natural. Existem alguns raros resíduos naturais de hidrogênios, mas o volume é muito pequeno para atender a demanda total. Então, o hidrogênio precisa ser produzido a partir de outras substâncias que contêm esse átomo, e depois a combinação desses dois, para produzir o hidrogênio. Então, atualmente, isso é feito principalmente a partir de fontes fósseis, 99,96%, e temos 0,04% ainda muito marginal a partir da eletrólise da água. Mas todo mundo vê o hidrogênio como uma potencial forma de trabalhar na questão da descarbonização. Porque o que é descarbonização? É um combustível sem carbono. Nada melhor que o hidrogênio, que não tem carbono para fazer isso. Então, é claro que tem um interesse muito grande desses países, todos, que têm já políticas nesse sentido de trabalhar com hidrogênio. Então, essa dificuldade de não ter o hidrogênio pronto de maneira direta gera a necessidade de ter uma cadeia logística para isso. Mas, já historicamente, no início do século XX, já se usava hidrogênio, até para transporte, até famoso incêndio com o Zeppelin, que tirou o hidrogênio da lista dos combustíveis e dos gases muito usados. Mas já tem uma história nesse sentido. Então, o hidrogênio ele tem essa característica, mas ele ganha muito espaço para poder entrar nessa política da transição energética como uma fonte descarbonizada. Sim. E ele tem essa capacidade integradora, como o próprio Enmar comentou, de trabalhar com outras fontes renováveis e de onde não dá para transportar eletrão, que é uma coisa muito fácil pelos cabos, como o Khalil falou, onde a gente não tem capacidade de eletrificar, de produzir outra coisa. Certo. O próprio hidrogênio pode ser uma solução, mas combinar ele com outras moléculas para produzir combustíveis líquidos, os combustíveis gasosos, como o metano a partir disso, os combustíveis sintéticos, o eletrocombustível, se for a partir da eletrólise da água, são caminhos de grande potencial. Então, é uma peça do quebra-cabeça. Agora, como ele carrega a energia? Ele recebe energia e como é que ele acumula? Qual é o mecanismo? Então, na verdade, isso é química. A energia contida nas ligações entre os átomos de hidrogênio. Então, o hidrogênio é o combustível com maior conteúdo de energia por unidade de massa. Perfeito. Uma densidade energética. Densidade energética por unidade de massa. E muito importante frisar por unidade de massa, porque a gente está falando de basicamente 3 vezes a energia contida numa gasolina e no diesel. Tá? A questão é que, na prática, a gente não olha massa, a gente olha volume. Certo. E nessa questão, o hidrogênio não está tão vantajoso, porque por ser gasoso, ou até mesmo o liquefeito, ele não chega a uma densidade de energia por unidade de volume tão elevada quanto os combustíveis tradicionais líquidos. Então, perfeito. Isso, aliás, é o principal desafio do hidrogênio. Como armazenar e transportar ele em volume perfeito. Suficiente. Então, você tocou no ponto-chave aqui. Eu vou aproveitar e dar mais uma instigada aqui nele. É perigoso o hidrogênio? Então, uma grande questão. A gente já teve experiência no passado de acidente com hidrogênio, um combustível extremamente inflamável. Então, isso é realmente uma questão que tem que se preocupar. Sensível, né? E sensível, porque ele tem uma grande faixa de concentração, onde você tem o famoso triângulo do fogo reunido. Ou seja, você tem oxigênio, ignitor, combustíveis e a fonte de ignição. E aqui a gente tem alguns aspectos com hidrogênio. A faixa de mistura que pode queimar é muito ampla. Então, você, mesmo muito diluído, ele pode entrar em combustão. Mesmo muito concentrado, ele pode entrar em combustão. Perfeito. Então, isso gera uma primeira problemática. A segunda é a quantidade de energia necessária para o hidrogênio queimar é muito pequena. Comparado com os combustíveis fósseis, a gente está falando de uma energia 10 vezes menor. Então, isso gera uma questão relacionada à segurança. Por outro lado, o combustível, o hidrogênio é tão volátil que ele acaba se espalhando muito rápido no ambiente.
Então, isso gera um balanço que precisa ser olhado com cuidado. E a norma, já nesse sentido, a gente já tem normas existentes para armazenamento em veículos, em pressões altíssimas, 350 bar nos caminhões, 700 bar nos veículos, ou seja, a gente está falando de mais do que o gás natural, que é 250 bar. Então, já existe toda uma sequência de ferramentas de segurança, mas é claro que hidrogênio tem que ter um certo cuidado, então em infraestruturas mais pesadas tem que ter detectores de vazamento de hidrogênio, mas isso tudo já existe um arcabouço de ferramentas para E como você disse, não é nada novo no mundo, né? Exatamente. No mundo já. Agora, Khalil, em termos de eólica offshore, né? Tem também a onshore, né? Mas ela é flutuante, possivelmente? Ela não tem pernas fixas? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente, ela pode ser por pilar. Por pilar. Tem vários tipos de... Mas então águas rasas, né? Quando você fica mais perto da costa, você tem estruturas fixas. Como as plataformas de petróleo. Sim, e aí quando você vai se distanciando, aí você começa a usar boias, e são menores o tamanho das torres. Quanto mais próximo da costa, você consegue ter torres mais altas, mais longe você tem torres menores que são flutuantes. Perfeito. Tem estruturas de jaqueta, né, de triple pod, né, que a gente chama, tripé, enfim. Tem vários tipos de estruturas e à medida que você vai distanciando, você tem que colocar estruturas às vezes mais flexíveis, tipo boias e assim vai. E quais são os limites? Quais são, assim, eu diria, as barreiras, os limites, os problemas maiores do offshore? Bom, assim, no Brasil, né, a eólica offshore ainda não existe um projeto de eólica. Não decolou. Ainda não existe. Apesar das empresas interessadas, né? Tem muitas empresas interessadas, só para ter uma ideia, né, no site do IBAMA, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar lá cerca de 70 projetos que já pediram licenciamento ambiental. Isso dá a potência instalada desses projetos chega em torno de 176 gigawatts. Uau. É quase a potência instalada que a gente tem no Brasil, né? Embora o fator de capacidade da eólica ele é muito menor do que de algumas das fontes que a gente tem aqui na matriz energética brasileira. Mas o hidrogênio, né, a eólica offshore, ela tem essa barreira, no caso regulatória. A regulação é muito atual, é do ano passado, e são regulações infralegais. É um decreto que foi estabelecido no ano passado, que é o decreto 10.946, que fala sobre a parte de cessão dessas áreas do mar, né? Que, bom, a água é da União, então você precisa de ter uma cessão para poder utilizar aquela área, né? Aquela água que é do brasileiro, né? Da União, mas do povo brasileiro. Você teve depois uma portaria do Ministério de Minas e Energia que tratou sobre a cessão onerosa, ou seja, de empreendimentos que tivessem interesse de particulares, né? E depois, mais no final do ano passado, teve uma outra portaria, uma portaria interministerial do Ministério de Minas e Energia, do Ministério do Meio Ambiente, que tratou sobre o aspecto de como tratar essa questão de vários pedidos que são solicitados, e que é o PUG, né, que a gente está chamando, que é o Portal Único de Gestão desses Projetos. Então, por exemplo, se você hoje não está pronto ainda o portal, ele está em construção, mas assim, quando estiver pronto, se você quiser submeter um projeto, se você é um empreendedor, você tem que fazer isso tudo pelo PUG. Agora, tem uma barreira, nesse caso regulatória, como tratar esses 70 projetos que já pediram licenciamento no IBAMA. Definir critérios claros para isso não está muito bem estabelecido. Há barreiras, por exemplo, institucionais, como lidar com os vários players, ou seja, como é que se faz uma governança em relação a esse aspecto. A barreira do custo, o custo da eólica offshore, comparado com o onshore, é no mínimo 2 vezes mais. O CAPEX, o investimento. O CAPEX, por exemplo, do eólico offshore está em torno de $1.500 por quilowatt. Instalado. Se a gente pega o da eólica onshore, é em torno de $500. E o OPEX, e o operacional? O OPEX está em torno de 70 a 80 dólares o mega ano da offshore, e da onshore está em torno de 30 a 40. Perfeito. Aí é por megawatt, né? É um pouco menor.
a ordem de grandeza. E Mas você vê que o valor é muito maior, né, do que um e outro, né? E esse é um ponto que Edmar Almeida, eu gostaria de lhe perguntar. Duas coisas. Primeiro, essa questão da atratividade e custo dessas duas energias em relação às outras energias, gás natural, carvão, etc. Como é que ela se posiciona, né? E a segunda pergunta, aproveitando, se você puder, quais as linhas de pesquisa que vocês estão envolvidos, incluindo, obviamente, a PUC, né, nesses temas? Mas o custo primeiro, o custo comparado. Então, como no caso das eólicas offshore, né, como o Khalil já colocou, o custo do CAPEX, né, é muito maior, quase o dobro. Mas quando a gente tem que levar em conta não só o custo do investimento, né, e o custo operacional, mas também o fator de capacidade, né? No mar, os ventos são muito melhores. Mais constantes também. São mais constantes. E você consegue obter fator de capacidade muito mais elevado e é variável, né? Uma das coisas que é muito importante para você definir o custo final da energia é justamente verificar qual é esse fator de capacidade, qual é a qualidade do vento. Para você verificar essa qualidade do vento, você precisa fazer estudos. É ir lá, colocar o medidor, etc. E esses estudos estão muito preliminares no Brasil, né? A gente sabe que em algumas regiões, principalmente no Nordeste, a qualidade dos ventos é excepcional, né? Mas eu acho que esses estudos vão ser aprofundados e ao meu ver, né, não vai demorar muito para que a eólica offshore se torne uma alternativa interessante, porque os custos vão cair com o tempo, né, porque é uma alternativa muito nova, não apenas no Brasil, mas essa fonte está sendo explorada agora lá no Mar do Norte, nos Estados Unidos. Alguns países têm projetos, mas projetos que são projetos pilotos, projetos que estão começando agora. A cadeia de fornecedores está se montando, né? Mas esse processo vai se acelerar muito rapidamente, primeiro pela necessidade de acelerar a transição energética. Segundo, porque isso é uma alternativa muito interessante para a indústria offshore de petróleo. Então, as empresas que operam no offshore no petróleo veem isso, muito, inclusive a cadeia de fornecedores para o offshore do petróleo, veem isso como uma alternativa num contexto onde o petróleo tende a diminuir os investimentos. E com mais restrições a cada dia. Exatamente. Então, ali é uma nova vertente de negócio para essas empresas. Então, tudo isso somado, né, eu acho que vai permitir que esse custo caia rapidamente, né? O mesmo se passa no hidrogênio, né? O hidrogênio hoje é muito caro quando comparado, né, com as fontes tradicionais de energia. Quer dizer, fazer hidrogênio para queimar, substituindo gás natural, por exemplo, é caro, né? E isso tem a ver principalmente com a disponibilidade de equipamentos para você fazer os investimentos. Então, todo mundo está querendo fazer projeto de hidrogênio. Existe uma coqueluche de projetos de hidrogênio no mundo inteiro. Todo mundo quer comprar os eletrolisadores, que são os equipamentos mais importantes, dos mesmos fabricantes. Tem uma fila de compradores. E, claro, os preços ficam caros. Mas, ao mesmo tempo, a indústria de bens e equipamentos para o setor de hidrogênio já está se mobilizando. Tem novas fábricas de eletrolisadores sendo construídas na Europa. A China está entrando nesse mercado, nos Estados Unidos, e isso vai rapidamente, né, viabilizar uma maior competição, e o processo de aprendizado tecnológico vai permitir a redução do preço desses equipamentos, né? Então, eu acredito que, sim, é mais caro hoje, mas nós temos que ver qual horizonte de tempo essas alternativas podem se tornar viáveis, e eu acho que vai ser bem mais rápido do que a gente imagina pela pressão da demanda e pela pressão da oferta também, né? Então, eu sou um otimista, apesar das dificuldades que a indústria está enfrentando hoje para viabilizar esse tipo de projeto. E aí, rodando com os três, se me permitirem, quais são as linhas de pesquisa que você, por exemplo, está fazendo em termos de hidrogênio, depois eólicas, obviamente você olhando a macro visão de economia. Na verdade, tem diversos aspectos que a gente tem que olhar quando a gente fala de hidrogênio. Tem a cadeia produtiva como um todo, como o próprio Edmar comentou. A gente tem que olhar tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda. Se não tiver os dois juntos, não vai funcionar.
Então, a gente tem um projeto patrocinado pela Energia Ácidos do Brasil, junto com a UFRJ, o GESELA, Grupo de Estudo do Setor Elétrico, onde a gente está trabalhando numa simulação da viabilidade técnica da cadeia toda. Então, a gente olha o potencial solar, o potencial eólico para a geração, olha toda a infraestrutura relacionada ao transporte e armazenamento. Para todas as cores de hidrogênio? Não, a gente começou pelo hidrogênio verde para um tamanho bom, já em um bom estudo, tá, um projeto que demandou bastante tempo e esforço, mas é uma entrada. E claro que tem outros lados importantes. Quando a gente fala do Brasil, o hidrogênio derivado do etanol, certo. A partir da reforma do etanol, e uma rota que eu acho que é um destaque para o Brasil. É verdade. Que já tem uma infraestrutura, uma cadeia logística muito grande. E tem também o lado do hidrogênio azul, pela disponibilidade de gás natural. Então, eu tomei uma rota. Que tem que entrar pelo outro lado técnico, que é a questão do armazenamento. Muito boa. Eu não vou abrir muito essa frente agora, senão vou demorar para passar a palavra. Mas a gente tem esse lado. A gente tem o lado também, do lado da demanda, de trabalhar com alguns sistemas, como o próprio Marco comentou, e o Canil também, da questão de uso combinado com outras fontes. Para trabalhar com as fontes renováveis e com hidrogênio. Combinados em sistemas híbridos, de maneira a ganhar, por exemplo, uma fonte intermitente, armazenar no formato de hidrogênio, usar hidrogênio como fonte despachável para depois trabalhar com isso. Então, a gente tem estudos técnicos, a gente tem nos laboratórios equipamentos para fazer a pesquisa nesse sentido. E a gente tem alguns trabalhos mais de simulação numérica, tem que fazer honra ao meu departamento de engenharia mecânica sobre esses estudos de análise técnica, econômica e ambiental. Um aspecto também muito importante, o aspecto ambiental. Certo. Porque dependendo da rota, qual cor do arco-íris a gente está usando o hidrogênio, vai ter um impacto ambiental diferente. Com certeza. Então, isso é a força motriz de toda a dinâmica que a gente está observando aqui, mas precisa ser quantificada. Perfeito. E ainda tem um espaço para uniformizar, quantificar, avaliar o potencial. Perfeito. Então, a gente está nessas diversas linhas, tanto nos departamentos, tanto no Instituto de Energia, tanto no Instituto de Mobilidade e Energia Sustentáveis, que eu tenho o prazer de ser diretor. Então, são diversas linhas que a gente está trabalhando em parcerias com diversos atores da PUC. Perfeito, entendi. E colocando uma pimenta na questão que você pode responder, o supply chain chinês, né? Como é que é esse desafio todo da eólica offshore, né? A eólica, não só a eólica offshore, mas a eólica como um todo, né, especialmente por conta da guerra da Ucrânia e da Covid, enfim, tem passado por uma questão do aumento absurdo dos preços, né? Esse é um problema. Dos metais. Você e isso o mundo inteiro, né? Então, assim, aqui no Brasil também tem essa problemática, né? E especialmente supply chain aqui no Brasil, eu tive ano passado no evento de Wind aqui no Brasil, e os fabricantes, eles reclamavam demais dessa questão dos preços, sendo muito onerados pelos preços, e que isso não era repassado para eles quando vendia-se a energia muito bem, por exemplo, quem está lá na ponta, mas isso não era repassado para os fabricantes que estavam tendo problemas muito grandes, por exemplo, com insumos que vêm muito cobalto, níquel, os metais todos, né? Tudo inflacionado e, portanto, isso estava gerando um aumento dos equipamentos e que eles não poderiam nem repassar completamente esses preços. Isso reduz a atratividade. Né? E aí, assim, esse gerava um grande problema aí da cadeia, alguns fabricantes fechando aqui no Brasil, inclusive. Então, assim, tem esse problema. Agora, tem que se pensar que a demanda ainda por equipamentos da eólica, e não somente eólica offshore, ainda é bastante grande aqui no Brasil. É uma fonte que tem crescido ainda, e a expectativa é que cresça muito e que realmente a cadeia de valor ela tem que ser pensada para suprir toda essa demanda dessa fonte, né? Então, eu acredito que daqui a pouco isso começa a estabilizar por conta do término das crises, né? A Covid, graças a Deus, foi, né? Vamos esperar. Agora, Edmar, por favor, ele comentou um ponto que me chama muita atenção, que é a questão, vamos chamar assim, das fontes competitivas, né? Porque você tem etanol, que é 25% na gasolina, mais ele próprio, etanol próprio, né? Tem o biodiesel, que são
fontes de energia que estão, quer dizer, e o hidrogênio e a eólica offshore, quer dizer, como é que elas se encaixam numa escala de custo? É muito curioso para mim, quer dizer, elas ainda são muito mais caras? Olha, depende da aplicação, né? O hidrogênio é uma fonte de energia absolutamente eclética. Você pode utilizar o hidrogênio no transporte, né? Você pode utilizar o hidrogênio como matéria-prima para você produzir combustíveis líquidos, né? Então, essa questão da competitividade, Cavanha, é muito relativa. Por exemplo, na Europa existe uma regulamentação que exige que você descarbonize o diesel e a gasolina. Então, você não pode simplesmente continuar produzindo diesel e gasolina somente a partir do petróleo. Certo. Ou você vai ter que colocar biocombustíveis, e lá tem uma lista dos biocombustíveis que você pode utilizar, né? Ou você vai ter que utilizar o hidrogênio como matéria-prima para produzir combustíveis sustentáveis ou descarbonizar o próprio processo de produzir os combustíveis, que você usa a hidrogenação, por exemplo, na refinaria, né? Então, como você não tem opção, você tem que produzir o diesel mais limpo, então o hidrogênio você não vai poder utilizar o hidrogênio de carvão, não vai poder utilizar o hidrogênio de gás natural. Então, na refinaria hoje, você vai ter que utilizar o hidrogênio verde, que é o mais competitivo entre as soluções sustentáveis que tem lá na Europa. Então, lá na Europa, o hidrogênio é competitivo, você não tem alternativa, você vai ter que utilizar. A outra opção para os europeus é utilizar HVO, por exemplo, produzido a partir de óleo utilizado. Agora, você imagina, a Europa inteira comprar óleo usado, eles estão importando da China, eles estão importando óleo de fritura usado, mas não tem num volume necessário para você substituir o diesel e a gasolina que eles usam. Então, o hidrogênio é incontornável. Então, a questão da competitividade vai depender muito do contexto que você compara essas fontes que hoje é cara com a alternativa. E eu acho que é esse que vai ser o caminho da competitividade do hidrogênio. Você vai exigir cada vez mais a participação de fontes renováveis na produção dos combustíveis que hoje são utilizados pela indústria e pelo transporte. Vai ser um processo gradativo, assim como nós estamos fazendo no Brasil com biodiesel. Só que na Europa, no Japão, não tem biodiesel, não tem soja para eles fazerem biodiesel. De onde vai vir a fonte de energia renovável para o diesel? Vai vir do hidrogênio, né? Quanto à eólica offshore, eu acho que assim, é uma questão de competitividade mesmo. Eu acho que o processo de aprendizado tecnológico vai ser muito rápido e a eólica offshore ela tem uma vantagem muito grande principalmente para os países ricos que têm problemas com área, né? Que você tem um potencial de produção de energia muito maior nas eólicas offshore do que eles poderiam conseguir com as fontes tradicionais de energias renováveis. Então, o desbloqueio dessa opção, do ponto de vista econômico, vai acelerar o processo de transição energética deles, né? Por isso que países como a Alemanha, Dinamarca, Reino Unido, eles veem isso como uma grande saída. Eles sabem que na Dinamarca não dá para botar mais eólica onshore. Onde dava já foi colocado. Então, eu acho que esse vai ser o principal vetor, né? E a própria redução do custo dos equipamentos, né? A indústria vai encontrar os caminhos para... Vai se ajustar. ajustar. Os volumes vão aumentar e reduz Exatamente. o custo. Queria fazer uma última rodada, se me permitirem. Queria começar com você, Floriano. Supondo que as energias renováveis tomem conta de tudo, que a gente faça a transição energética completa, não exista mais nenhum fóssil, né? Carvão, gás natural e petróleo, né? Como fica a petroquímica? Então, pessoalmente, eu acredito que esse cenário é muito hipotético, mas mais longe do que hipotético, eu acredito que, apesar de ter esse alvo ideal do ponto de vista ambiental, que o setor petroquímico ainda vai permanecer usando recurso fóssil. O Edmar acabou apontando para uma coisa certa. A questão da quantidade de área que a gente precisaria para ter todos esses combustíveis, a quantidade de recursos que a gente precisaria em terras raras, em metais adequados, a gente tem um limitante. Sim. Um limitante que a gente já atingiu, por exemplo, no setor solar, fotovoltaico, com alguns materiais finos,
sem reciclagem não pode crescer mais. Perfeito. Então a gente vai ter alguns limitantes. Acredito que esse cenário é altamente improvável, não vou falar impossível, mas é altamente improvável. Agora eu acredito que ainda há espaço para os recursos fósseis nesse sentido, que a gente precisa ter alguns setores dedicados. E acredito que o recurso petroquímico, o recurso fóssil para o setor petroquímico ainda permanece um aspecto muito forte. Existem já rotas para produzir polímeros a partir de... Independentemente dos fósseis. Exatamente. A partir do etanol, por exemplo. Reformas. Exatamente. Você tirou oxigênio, produz a molécula similar ao fóssil, de fato, do ponto de vista químico, a mesma molécula e o resto do processo é o mesmo. Então, acredito que ainda tem muito espaço para o uso dos recursos fósseis nesse sentido. E, até porque vai ter um período de transição. Se dá o foco para a energia, com políticas focadas em descarbonização, aumento da eficiência, o caminho pego, por exemplo, no setor transporte, o que talvez permite que o hidrogênio entre mais facilmente nesse setor. A gente tem um projeto justamente com a HK nesse sentido, Câmara de Comércio Brasília-Alemanha, para avaliar o potencial de descarbonização do hidrogênio com diesel, porque tem esse efeito duplo, não é só descarbonizar, aumentar a eficiência, que é mais um vertente da transição. Então, eu acho que há esse espaço sim, mas o recurso fóssil ainda está longe de ser zerado. Então, as empresas do setor de petróleo e gás ainda têm vários anos de atividade pela frente, e acredito mesmo que vai ter uma seleção para esse setor que requer matérias-primas mais fechadas, porque esses processos todos para chegar aos mesmos precursores, se podemos chamar eles assim, demandam muita energia vindo de recursos fósseis. Então aqui entra o balanço do impacto do berço ao túmulo. Tem que ponderar. Perfeito. Então, eu acho que essa é a minha visão. Perfeito. Khalil, quantos por cento é o limite da energia eólica offshore em termos de energia global no Brasil? Qual é o Caramba, pergunta difícil. Bom, hoje, por exemplo, tem um potencial já estimado, né, da energia eólica offshore. É um potencial, assim, cenário, vamos dizer, referência, né, da EPE, 697 giga. Isso. Mas, assim, como não tem, como o próprio Edmar comentou, não tem medições, a gente não tem muita informação, essas informações ainda são difusas, é uma estimativa que eu acho até plausível. E a gente está falando de 3 vezes a potência instalada que a gente tem no Brasil, né? E aí a gente vai botar tanta energia, né? Se a gente produzisse toda essa energia potencial, né? Agora, uns aspectos que eu vejo até de um trabalho que a gente fez e que não foram levados em consideração no estudo do EPE, é que as análises às vezes são feitas sem considerar algumas restrições. Por exemplo, as restrições de a reservas ambientais na costa, por exemplo, né? Áreas às vezes que já tem cessão para a área de petróleo, né? Para exploração de petróleo, enfim. Tem alguns estudos que precisam ser feitos para calibrar melhor esse potencial e trazer mais para a realidade, talvez. Eu acho que esse é uma referência para otimista, sabe? Eu acho que é menor do que esse potencial. Mas mesmo assim é um potencial expressivo. Gigante. E a questão assim, que eu vejo em relação, e que aparece muito nas discussões em relação a esse potencial da eólica offshore, ok, a gente tem um potencial enorme, mas o que a gente vai fazer com essa energia? Qual é a demanda, especialmente aqui no Brasil? Né? A gente não tem essa demanda. A eletricidade aqui no Brasil está sobrecontratada, a gente tem mais contrato do que demanda de energia. Então, assim, onde eu vou colocar essa energia? E a opção do hidrogênio para exportação pode ser a grande virada e, de repente, colocar o Brasil aí no grande player em relação a essa energia, eólica offshore mais hidrogênio. É isso que eu acredito, assim. Embora a fabricação, a produção de hidrogênio para a indústria também pode ser usada, indústria de fertilizante, várias outras indústrias que necessitam desse insumo, também é interessante, mas eu vejo que para viabilizar isso, acho que essa pode ser uma grande saída. Edmar, para fechar então, né? Sua visão da inclusão social frente a essa disponibilidade de energias todas, né? E o aumento da população também, isso tudo absorveria essa energia? Qual é esse balanço, essa equação? Excelente pergunta, Cavanha.
Porque uma das principais características da indústria renovável, né, qualquer fonte de energia renovável, é o impacto na geração de empregos, né? Quando você compara a energia solar, por exemplo, com a energia do petróleo, né? O petróleo você gera muita energia com pouco emprego. A energia renovável não, você precisa de muito emprego. A eólica offshore vai precisar de muito emprego. Mas no CAPEX, não? Principalmente na montagem, Não. né? Mas também na manutenção, Na operação na construção dos equipamentos. Certo, né? certo, certo. E outra coisa que no caso do hidrogênio, né? O hidrogênio, você vai poder produzir hidrogênio tanto da forma centralizada, em grandes hubs para exportar, grandes fábricas de hidrogênio, mas quanto na forma descentralizada. A própria fábrica vai colocar lá um eletrolisador, vai comprar energia elétrica e vai Mais perto da aplicação. Mais então. perto da aplicação. Eu, pessoalmente, acho que essa opção vai se viabilizar mais rapidamente do que a grande produção de hidrogênio para exportação. Chega de Itaipus você vai produzir ali e substituir o gás, o óleo dentro da fábrica. Né? Perfeito. Mas, de toda maneira, vamos dizer, a transição energética ela tem um enorme impacto social benéfico, porque ela gera empregos. Os países que estão mais avançados no processo de transição energética já viram isso de forma muito clara. Né? A energia solar distribuída, por exemplo, gera uma quantidade de emprego enorme. Né? Então, eu acho que essa que é uma grande, vamos dizer assim, uma coisa importante. A grande contribuição, explorar. né? Exatamente. O Brasil, e o governo começou a perceber isso, né? O Brasil é uma grande potência verde. O Brasil pode produzir várias fontes de energia renováveis. Biocombustíveis, energia elétrica renovável, solar, eólicas em terra, offshore, hidrogênio. Né? E a gente explorar esse potencial renovável, né, vai dar ao Brasil um caminho de desenvolvimento econômico para geração de renda, emprego, tecnologia nessas fontes de energia. Nós temos tradição nisso, né, Cavanha? Nós temos uma indústria de etanol que a gente sabe fazer tudo de etanol. E que começou antes dessas ideias todas. Exatamente. Né? Então, eu acho que é importante. E isso não significa que nós vamos abandonar o petróleo imediatamente, etc. Por quê? Porque nós estamos falando de fazer net zero emission em 2050. 2050 é daqui a 27 anos. É uma geração. O tamanho do desafio é tão grande que eu acho que não vai, tem espaço para tudo. Inclusive descarbonizar a produção de petróleo, através do CCS, descarbonizar a produção de gás. Então, tem espaço para todo mundo, é importante. E se todo mundo se mobilizar para fazer a descarbonização, ainda assim vai ser um grande desafio. Então, eu acho que o objetivo é se juntar na mesma direção. Né? Todas as energias são importantes, né? Perfeitamente. Eu acredito muito nisso. bom. Agora eu queria, para finalizar, que você contasse um pouquinho do evento que a PUC vai fazer, e você é um dos principais coordenadores. O que é esse evento? O que ele vai tratar? É parte do que a gente conversou? Conta um pouco pra gente. A PUC, a nova reitoria da PUC, colocou a transição energética como um dos eixos estratégicos para o desenvolvimento da universidade. E dentro da PUC existe uma enorme competência e capacitação por parte dos professores, dos institutos de pesquisa na área de energia e, portanto, na área de transição energética. Então, a ideia desse evento é mobilizar a comunidade da PUC, que está trabalhando no tema de transição energética, para poder pensar juntos os caminhos da transição energética no Brasil e no mundo, né? Divulgando o que a PUC está fazendo, mas também trocando ideias. Acho que o objetivo principal é justamente trocar ideia dentro da comunidade da PUC e também com os convidados externos, né? Tem muita coisa para ser debatida, não só no tema da eólica offshore, no tema do hidrogênio, que são dois importantes vetores, né? Mas em todos os segmentos, inclusive no segmento de petróleo, no segmento de transporte. Segurança energética. Segurança energética. Então, vamos dizer, o tema da transição energética é um tema eclético, é um tema que aborda todas as fontes de energia, né? E também os usos. Né? Esse é uma questão muito importante, porque
fazer transição não é só trabalhar nas fontes, você tem que trabalhar na demanda. E essa é uma conversa que não está madura e é muito importante integrar quem produz com quem consome para que se chegue a um acordo de como acelerar o processo de transição energética, que está claro, todo mundo quer, né? Então, esse é o objetivo. Tá ótimo. Está todo mundo para conversar. E breve teremos acesso disso no website e tal. Acho que a PUC deve estar preparando. Com A gente vai certeza. anunciar isso. Quem sabe até junto com o vídeo apareça esse link, alguma coisa assim. Agora, eu, humildemente, né, perto da sua sabedoria, só acrescentar, além disso, também os rejeitos, né, disso tudo, porque as pás, as baterias, tudo isso precisa ter um tratamento também de economia reciclável e tudo, essa inteligência precisa também vir com essa... Com certeza. Queria agradecer, nobre professor Edmar Almeida, Rodrigo Canili e Florian Pradelli. Muito grato. Foi um grande prazer. Foi um prazer. Obrigado. 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 Muito obrigado.